Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de mecânica de hoje nós vamos falar sobre dinâmica curvilínea. Na última aula nós falamos como é que é a atuação das forças para que os corpos executassem a dinâmica retilínea, ou seja, eles estavam se deslocando sobre uma linha reta. Agora nós vamos ver as condições para que o corpo exerça uma trajetória curvilínea. Então imagina que você tem aqui um corpo executando uma trajetória circular ao longo dessa circunferência branca, com velocidade, por enquanto, constante v. Bom, a velocidade, apesar de ter módulo constante, ela varia a sua direção. Por isso que eu não botei a setinha aqui em cima, né? Porque esse vetor é diferente desse daqui. Eles têm apenas em comum o valor da velocidade. Só que se a velocidade é um vetor, e esse vetor está mudando ao longo da trajetória, nós já vimos isso lá na parte de movimento circular, tem que existir nesse sistema uma aceleração que a gente chama de aceleração centrípeta. Essa aceleração está para cá, aponta para o centro da trajetória. Pela segunda lei de Newton, como a força resultante é massa vezes aceleração, se existe uma aceleração centrípeta, também vai ter que existir aqui uma força centrípeta. Então, no movimento circular, a resultante nós vamos dar o nome de centrípeta. Pessoal, isso aqui é muito importante, porque quando nós marcarmos as forças do nosso sistema, nós não vamos marcar nenhuma centrípeta, tá? É quando nós calcularmos a resultante, nós vamos dar a essa resultante o nome de centrípeta. E a gente sabe, né, que, bom, como a força é um vetor, que a aceleração é um vetor também, a força ela vai estar na mesma direção da aceleração. Direção em sentido, né? Então aqui, por exemplo, está a direção da força centrípeta nesse ponto. Nós sabemos que esse cara é perpendicular à velocidade. Quando tiver aqui em cima, ó, a força centrípeta ela vai ter se deslocado. Não vou escrever essa, vou chamar de linha, né, só para dizer que o vetor é diferente, mas ela continua perpendicular, apontando para o centro da trajetória. Então a propriedade da centrípeta é a mesma propriedade que nós temos da aceleração. Ela é sempre perpendicular à velocidade e aponta para o centro. Agora nós vamos ver o valor dessa força centrípeta. Nós vimos que a aceleração centrípeta ela valia v² dividido pelo r, onde r é o raio dessa trajetória que está aqui. A força centrípeta em módulo, tá? Vou tirar a setinha, ela vai ser m v² dividido pelo raio que é r. Então, pessoal, a força resultante no movimento circular vai ter essa expressão aqui, que é a expressão para a força centrípeta. Agora nós vamos fazer alguns casos particulares, tá? Para aplicarmos essa ideia da força centrípeta. Para começar, vamos pegar aqui o exemplo do globo da morte. Você deve ter visto, né? É um globo assim, e aí as motos elas ficam aqui, né? Girando, girando, até que elas completam o loop aqui, indo lá para cima. A minha pergunta é a seguinte: qual a menor velocidade que a moto tem que ter ao chegar lá em cima, ou seja, ao passar por esse ponto, para que o cara não despenque, tá certo? Ou seja, qual a menor velocidade que ele tem que ter para esse cara conseguir, no mínimo, completar o loop dele. Então, galera, o que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos marcar as forças que atuam nesse cara. Ele tem massa, né? Então ele tem um peso, está apontando aqui para baixo. E como ele está em contato com a superfície, também existe uma força normal, que está aqui. Repara que a força centrípeta nesse ponto, ela simplesmente é a soma do peso com a normal. De novo, você não vai marcar nenhuma centrípeta, tá certo? Ela é só o nome da resultante. E a gente viu que a força centrípeta é mv² dividido pelo r. Pessoal, observa aqui nessa equação o seguinte: o peso é constante, isso aqui não vai mudar. Para eu aumentar ou diminuir o valor da velocidade, nós temos que aumentar ou diminuir o valor da normal. Então, se eu quero
o valor mínimo para a velocidade, eu também vou querer o valor mínimo para a força centrípeta. Só que esse valor mínimo implica que a normal é igual a zero. Aí você fala, professor, mas normal é igual a zero e está perdendo contato? Pessoal, isso é um limite matemático, tá certo? Ele vai chegar lá em cima, no mínimo com a normal é igual a zero. E aí ele vai conseguir completar o loop. Na prática, é claro que a normal não vai ser zero, essa velocidade ela vai ser maior que o mínimo. Então nós estamos aqui calculando um limite matemático, tudo bem? Então, ó, o peso, como é que a gente calcula? É mg e a força centrípeta mv ao quadrado sobre r. Vou cortar a massa. Cortar a massa significa que não importa se a moto é pequena, é grande, se tem uma pessoa maior ou menor fazendo esse loop, a velocidade não vai depender disso. Passa o r para lá multiplicando e agora tira raiz quadrada. Então a velocidade mínima é raiz de RG. Pessoal, esse aqui é um resultado muito importante, aparece com muita frequência nas provas militares. O nosso segundo exemplo vai ser um carro fazendo curva. E para não ficar um desenho muito ruim, eu vou fazer a vista superior. Então imagina que aqui é a pista, onde o carro está fazendo a curva, e o carro está aqui. Aqui estão as rodas do carro. Pessoal, nesse instante o carro está se movendo para cá. Então, velocidade dele, v. E aí ele está fazendo uma curva, vamos supor aqui, né? Fazendo a curva para cá, sentido anti-horário. Só que para que ele faça essa curva, tem que ter uma força atuando nesse cara. Quem é a força que está atuando nesse cara? Aí a centrípeta, professor? Não, lembra que a centrípeta é só o nome da resultante. Eu quero saber qual é a interação que está sendo feita aqui entre os pneus e a pista para que esse cara esteja fazendo a curva. Vamos lá. Nós temos aqui para baixo, pessoal, o peso, né, porque o carro está visto de cima, né, então para baixo está o peso, para cima está a normal. X quer dizer para dentro do quadro, tá? E ponto quer dizer para fora do quadro. Então esses dois caras não ajudam, nem atrapalham a centrípeta. Qual outra força que atua aqui? A FAT. Pessoal, supondo que a roda gire sem deslizar, essa FAT é estática. Lembra que estático e cinético não tem a ver com movimento ou parado, né? Ele tem a ver com deslizamento ou não. Então, nesse caso, a força centrípeta está sendo exercida pela FAT estática. Agora a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: qual a maior velocidade que esse carro pode ter? Por que maior, professor? Porque a FAT possui um valor máximo. Isso vai fazer com que a centrípeta possua um valor máximo também e, portanto, uma velocidade máxima. Beleza? Então, vou fazer essa continha aqui. A força centrípeta, mv ao quadrado dividido por r. A FAT, μ, vezes a normal. Lembrando que eu estou fazendo a estática máxima, tá? E nesse caso, a normal é igual ao peso, né? Que na vertical o corpo está em equilíbrio. E o peso é mg. Galera, mais uma vez, você corta a massa. Então você vai ficar com v ao quadrado igual a μ r g. Aí você passa para lá, né, a raiz quadrada. Aí você vai ter raiz de μ r g. Essa é a máxima velocidade com que o carro pode fazer a curva sem que ele derrape, né, sem que ele saia aqui direto pela tangente. É por isso que as pistas possuem velocidade máxima, para poder, né, evitar que isso daqui aconteça. Mas se eu quiser fazer com que esse carro ande numa velocidade maior, sem mudar o μ, aí você pode fazer uma pista sobrelevada. Uma pista sobrelevada é como se fosse uma pista Fórmula Indy, né? Aquela pista circular, inclinada. E aí o que eu vou fazer aqui é só uma seção, tá, dessa pista para a gente fazer uma análise. E como é a primeira análise que a gente vai fazer, pessoal, eu vou desprezar o atrito por enquanto. Então aqui está a inclinação da pista, tem um ângulo θ aqui embaixo, que é a inclinação da pista sobrelevada.
O nosso carro está aqui, está de frente para a gente agora, certo? Aqui está a lanterna dele, por exemplo, aqui está o para-brisa. O desenho ficou horrível, está parecendo um rádio isso. Mas deu para entender, né? Aqui está o carro. Agora o que a gente vai fazer é marcar as forças que atuam nesse carro. Nós temos o peso, que está aqui para baixo. O que mais? Nós temos a normal, que está inclinada assim, perpendicular à superfície. E só, galera, a gente está desprezando aqui o atrito, tá? Então não tem mais nenhuma força atuando. A resultante, vamos lá, a resultante tem que ser centrípeta. Esse carro não sobe nem desce, então a resultante no eixo vertical tem que dar 0. E a centrípeta vai estar aqui nesse eixo horizontal. Aqui vai estar o eixo da centrípeta. Bom, então repara que dessa vez a gente vai decompor a normal. Então vai ter uma componente aqui da normal. Opa! Vai ter uma componente aqui da normal. Eu vou chamar de nx. E vai ter uma outra componente da normal aqui, que a gente vai chamar de ny. Repara que o ny se anula com o peso e o nx é que faz o papel de força centrípeta nesse caso. Ela que é a resultante. Na vertical, as forças se anulam. E para você achar o nx e o ny, nós precisamos marcar um ângulo, né? O ângulo de projeção. Então, repara que o θ é o ângulo entre a horizontal e o plano inclinado. Então, é o mesmo ângulo entre a vertical, que é a vertical horizontal, né? Perpendicular horizontal, e a perpendicular ao plano inclinado. Então, o ny é n cosseno de θ e o nx é n seno de θ. Pessoal, o peso é mg e a força centrípeta é mv² sobre r. O que eu vou fazer agora é dividir essas duas equações. Por que divide, professor? Porque corta a normal, eu não estou interessado em saber a normal. E aí, como sempre, né, corta o m também. Então fica v² sobre r sobre g igual a seno θ sobre cosseno θ. Pessoal, vou passar o rg para o outro lado. E aqui tem uma tangente, né, que é seno sobre cosseno. E depois é só você tirar raiz quadrada. Está aqui a velocidade desse carro ao longo dessa trajetória. Professor, e se tivesse atrito? Bom, se tivesse atrito, você ia marcar aqui. Se a velocidade fosse muito pequena, o corpo tenderia a descer, o atrito estaria para cima. Se a velocidade fosse grande, o corpo tenderia a subir, o atrito estaria aqui para baixo. Aí repare, seria que decompor o atrito, colocar aqui e aqui no eixo horizontal e vertical. Tá? Não vou fazer ainda esse problema, nosso objetivo aqui é estruturar as ideias clássicas da dinâmica curvilínea. Pessoal, o nosso quarto exemplo e último é o pêndulo cônico. O que é isso? Você prende aqui no teto um fio e aí na ponta desse fio você coloca um pequeno objeto. Vou botar ele bem pesado. A ideia de ser bem pesado é que aí você despreza a massa do fio. E aí você poderia colocá-lo para oscilar para o lado, certo? Ele ia oscilar assim, para um lado e para o outro. Esse é o pêndulo normal. O pêndulo cônico, ele vai oscilar, como o próprio nome diz, né, na forma de um cone. Então você vai afastar esse cara da posição de equilíbrio e vai dar um peteleco nele para frente. Aí ele vai ficar fazendo essa trajetória daqui. Então está aqui o pêndulo, né, fazendo o movimento cônico. Pessoal, peguei uma posição específica, tá? Porque qualquer ponto que o objeto tiver, vão ser as mesmas condições, tá? É só o desenho que vai ficar mais fácil de fazer se estiver aqui do lado. E aí você começa, como todo problema de dinâmica, marcando as forças. Quais são as forças? Nós temos aqui para baixo a força peso. Não está apoiado em lugar nenhum, tá? Então não tem normal. Em compensação, tem uma força de tração aqui ao longo da corda.
essa força de tração, ou melhor, parte dessa força de tração, é que atua como resultante centrípeta aqui embaixo. Ó. Projetando, aqui está o Tx, que atua como força centrípeta. E aí para cima nós vamos ter o Ty, tá aqui o Ty, que vai se anular com o peso, né? Porque ele se anula com o peso, já que esse cara está em equilíbrio na vertical, ele gira num plano horizontal apenas. Pessoal, vamos marcar aqui um ângulo, que é aqui se a gente traçar até o centro, a gente pode chamar esse ângulo aqui, por exemplo, de θ, e esse θ aparece aqui de novo. Então, na vertical, que é o Ty, se anula com o peso, na horizontal o Tx faz o papel de centrípeta. E aí, pessoal, vamos lá, o Ty é o T cosseno θ e o peso é mg. Aí você fala, pô, parece muito com a solução do exemplo 3, né? É muito parecido. O Tx é o T seno de θ e a força centrípeta mv ao quadrado sobre R. Galera, só cuidado aqui que você tem que pegar esse R, é o raio da trajetória. Ah, professor, e se eu quiser relacionar com o L, que é o comprimento da corda? Depois a gente faz isso, mas por enquanto é o R. Se nós dividirmos essas duas, o T corta, o M corta, aí você vai ficar, pô, seno sobre cosseno é tangente, né? Então V ao quadrado sobre RG é seno sobre cosseno, que é a tangente θ. Então percebam que em função do R, a solução é igual ao do anterior. Raiz de RG, tangente de θ. Se nós quisermos agora escrever o L em função do R, olha para esse triângulo aqui, tá vendo? Esse triângulo. Esse triângulo é retângulo. Aqui é θ de novo, né? São iguais. Então, fala para mim quem é o seno de θ. Seno de θ, cateto oposto, sobre a hipotenusa. Então, aqui no lugar desse R, eu vou escrever raiz de L seno θ, passei o L para lá multiplicando, vezes G tangente θ. Seria essa daqui a resposta em função do comprimento da cordinha. Tem muito que você mudar aqui, né? Seno, vai ficar seno ao quadrado sobre cosseno. A gente não está preocupado em deixar a resposta do jeito, sei lá, que uma questão poderia cobrar, né? Aqui a gente está interessado em ver o método para você poder resolver problemas de pêndulos cônicos. Pessoal, já caiu no ITA isso daqui, e a única diferença é que o negócio tinha uma carga elétrica e aí tinha um campo elétrico. Não sei se é para cima, para o lado, vamos botar para cima. O que você acrescentaria aqui era uma força elétrica. Mas tudo ia fazer parte do mesmo sistema, né? Você ia aqui, ó, somar uma força elétrica. Mas a ideia para resolver o problema, ela não mudaria. Então, muito importante aí que você saiba resolver esses 4 exemplos. Não são únicos, tá? Mas acho que são os exemplos clássicos que você precisa conhecer para poder resolver os problemas mais difíceis. Tá bom?